Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas para o cursinho Alfa. Nós estamos completando nossa apostila. Faltam mais 4 aulas. Essas são as aulas de número 55 e 56, probabilidades e alguns exercícios. Estamos trabalhando aqui a sequência geral de probabilidades, entendendo quando nós utilizamos o e, o ou. O objetivo da nossa apostila da nossa aula hoje é aplicar conceitos de probabilidade e técnicas de contagem na resolução de problemas. Na aula anterior aprendemos probabilidade condicional. Então, como que eu acho a probabilidade condicional? Ou seja, sabendo que um evento B já ocorreu, qual a probabilidade de a gente encontrar esse evento B? Então, você vai fazer o quê? Intersecção entre A e B e dividir por B. Olha que interessante. O exemplo que nós demos naquela aula foi o seguinte: se você está sorteando um elemento de 1 a 30, e esse elemento nós vamos sortear um número par, então nós sabemos que tem 15 elementos ao todo. Então, sabemos ainda que um par menor do que 10. Par menor que 10, você tem apenas 4 possibilidades, ou seja, o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. 4 possibilidades. Então, você tem 4 em relação a 30, mas você tem também, de todos esses números pares, 9 em relação a 30. Então, você tem, ou seja, são números pares, né? E aqui a intersecção entre eles, ou seja, a intersecção desses dois elementos. Então, você tem 4 sobre 30 sobre 9 sobre 30. Então, você tem 4 nonos. A aula de hoje, probabilidades e alguns exercícios, trabalharemos a habilidade 28 e a habilidade 29. Resolver situação-problema que envolve conhecimentos de estatística e probabilidade. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Avaliar as propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Pegue sua apostila, seu material de anotação e vamos à nossa aula. Eventos independentes e eventos disjuntos. É comum chamarmos termos de independentes e disjuntos ou mutuamente exclusivos, certo? Quando aplicamos eventos que sejam confundidos, ou seja, é importante saber diferenciar os conceitos dado de um resultado que vimos sobre probabilidade de intersecção que se aplica a um deles, e o da probabilidade de união ao outro. Em resumo, temos. Então, é o seguinte, você sempre tem que se colocar no lugar de quem está fazendo. Ou seja, quem que vai resolver o problema? Ah, sou eu que vou resolver o problema. Então, é você que vai ter que se colocar no lugar de quem está resolvendo esse problema, para só então você conseguir responder. Vamos lá. Probabilidade da intersecção entre os eventos A e B. Então, se são eventos independentes, nós temos o quê? A intersecção dele é probabilidade de A vezes probabilidade de B ocorrer. Ok? Se dois eventos são independentes, estão em ocorrência de um deles, não influencia a probabilidade do outro da ocorrência do outro. Então, nós apenas multiplicamos os elementos, multiplicamos as probabilidades. Probabilidade da união entre o elemento A e o elemento B. Se eles são disjuntos ou mutuamente exclusivos, ou seja, nenhum deles tem elemento de outro, ou seja, nenhum A tem elemento de B, nenhum B de A, então a gente faz o quê? Se a gente quer unir, é só somar a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então vamos aqui alguns elementos. Ó. Tirar uma cara numa moeda e tirar um par no dado. Então são dois elementos exclusivos, tá? Ou seja, cada um é um elemento sim, diferente. Então, ou você tira, ó, presta atenção, ou você tira um número par num dado e tira um elemento ou uma cara ou uma coroa na moeda, no caso aqui uma cara. Então são elementos distintos. Se são distintos, a gente vai fazer o quê? Qual a probabilidade de tirar cara na moeda? 1 para 2. Ou sai cara ou sai coroa. Qual a probabilidade de tirar um número par num dado? 3 para 6, porque você tem o número 2, o número 4 e o número 6. Então, 3 para 6, que é o seu espaço amostral. Então, a gente tem o quê? 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 6 dá 12. Então, aqui você vai ter 12 sobre 3 sobre 12, tá certo?
Se você tem o número aqui 3 sobre 12, deixa eu pegar aqui, então é só simplificar, né? Simplificando, você vai ter esse elemento 1 para 4, tá? Então, só feita a multiplicação aqui, ó, esse vezes esse, e esse vezes esse, tá? Só uma multiplicaçãozinha que ocorreu aqui. Ficando assim, 3 sobre 12, simplificou por 3 em cima, simplificou por 3 embaixo também, eu vou ter aqui 1 sobre 4, que é a nossa respostinha aqui, tá bom? Porém, dois eventos não disjuntos, já que há elementos do espaço amostral, que pertencem a ambos. Exemplo, a cara e o número par dado. Dessa forma, se aplicarmos diretamente o resultado sobre a probabilidade da união para calcular, por exemplo, a probabilidade de tirar cara na moeda ou tirar, ó a palavrinha aqui, ó, ou tirar par no dado, ou um ou outro. Chegaríamos a uma conclusão absurda. Por quê? Porque tirar cara na moeda mais tirar o número par no dado. Ó, olha que coisa estranha. Tá? Olha que coisa estranha. Seria 100%. 1 significa 100%. 1 sobre 4 é 0,25. Ou seja, 25%. Certo? 1 dividido para 4, 25%. Aqui agora, o meio sobre 3/6, a gente somaria, ou soma. No caso aqui, você chegaria à probabilidade de 100%. Então, isso aqui é um erro, tá? Esse resultado está incorreto porque existem elementos no espaço amostral que não pertencem ao evento, ou seja, tirar uma moeda ou sortear o número par, tá? São elementos disjuntos, certo? Vamos lá. Então, é por essa ideia que a gente vai chegar aos eventos disjuntos a partir de agora. Desenvolvendo, então, habilidades. Uma moeda desequilibrada é tal que a probabilidade de sair cara é menor do que a probabilidade de sair coroa. Quando essa moeda é lançada 2 vezes, a probabilidade de sair exatamente uma cara é 4 nonos. Quando essa moeda é lançada apenas uma vez, a probabilidade de sair cara é quanto? Ó, se ela foi lançada 2 vezes, é 4 nonos a probabilidade. E se ela foi lançada apenas uma vez, qual a probabilidade? Então vamos lá. Então, você tem o primeiro lançamento, tá? E o nosso segundo lançamento. Para o nosso primeiro lançamento, 1 é 100%, tá certo? 1 menos a probabilidade, ou seja, 1 é o nosso 100%, menos a probabilidade de sair. Então, sempre anota aí no cantinho, na observação aí, ó, o número 1 para a gente em probabilidade significa os nossos 100%, ou seja, o valor total. Então, 1 menos a probabilidade de sair, e 1 menos a probabilidade de sair, ou seja, primeiro lançamento, segundo lançamento. Então, esse aqui foi 4 nomes. Se eu fizer essa multiplicação, ou seja, se eu fizer aqui a forma distributiva da multiplicação, tá certo? Aqui também, aqui, isso aqui, eu vou chegar ao seguinte resultado. 9p ao quadrado mais 9p menos 2 igual a 0. Ou seja, tem uma equação do segundo grau. Para a gente resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau, a gente vai precisar do quê, professor? A gente vai precisar de resolver ela de forma de Bhaskara. Então, você tem P', que é 1/3, ou P duas linhas lá, ou segunda resposta sua, 2 sobre 3. Como a probabilidade de sair cara é menor do que de sair coroa, ó, a probabilidade de sair cara é menor do que a probabilidade de sair coroa, então ele é 1 sobre 3. Tá bom? Porque se fosse 2 sobre 3, seria maior. Por quê, professor? O que é 1 sobre 3? Ó? 1 sobre 3 é 0,33 aproximadamente, tá? Aproximadamente, que dá 33%, tá? Agora, 2 sobre 3 é aproximadamente 0,66. Olha o dobro dele, tá? Que dá 66%. Beleza? 66,6%, né? Enem, uma avenida existe 10 semáforos por causa de uma pane no sistema. Os semáforos ficaram sem controles durante 1 hora. Fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho.
Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar cor verde é 2/3. E a probabilidade de acusar cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz desses semáforos. Qual a probabilidade de essa pessoa ter observado exatamente um sinal na cor verde? Opa, então ele quer saber na cor verde. Ó. A gente acabou de ver aqui, ó, na cor verde é 2/3, certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, probabilidade de ocorrência do tipo. São 10 semáforos. Então, ele pode dar verde, o primeiro, ó, e o resto todos vermelhos. Tá? Então, um verde, que é 2/3, e todos os outros vermelhos. Por que vermelhos todos os outros? Porque ele disse, ó, vai acontecer apenas um semáforo, ó, na cor verde, o resto tudo vermelho. Então, os outros vermelhos vai ser 1 sobre 3 elevado a 9, ou seja, eu tenho 9 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ao invés de colocar 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3, já levei ele a 9, para ficar mais simples para a gente. Então, 1 elevado a 9 é 9, né? 1 elevado a 9 é 1, 2 vezes 1 é 2, e 3 elevado a 9 vezes 3 dá 3 elevado a 10. Como são 10 sequências, então eu tenho 10 fatorial sobre 9 fatorial, né? Ou seja, eu tenho o número 10. Então, desse tipo, a probabilidade pedida é dada por 10, que multiplica 2 sobre 3 a 10, que eu já tinha encontrado aqui. Tá? São 10 sobre 3 a 10. Que simplificando ficaria 10 vezes 2 sobre 3 a 10. Ok? Bem simplesinho. Um problema bem legal de se fazer. Questão de número 3. Em um jogo de tabuleiro, o jogador desloca seu peão e as suas casas por meio de pontos obtidos no lançamento de um par de dados convencionais, não viciados. Se o jogador obtém números diferentes nos dados, ele avança o total das casas igual à sua soma. Por outro lado, se o jogador obtém números iguais nos dados, ele lança novamente o par de dados e avança seu peão pela soma dos pontos obtidos nos dois lançamentos, encerrando-se a jogada. A figura a seguir indica a posição do peão no tabuleiro desse jogo antes do início da jogada. Iniciada a jogada, a probabilidade de que o peão encerre a jogada na casa indicada na figura com a bomba é igual a quanto? Então vamos lá, vamos ver aqui quantas casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Explode. Ok? Então, para mim tirar 6, eu preciso tirar o quê? 1 e 5, 2 e 4, 4 e 2, 5 e 1. Então, eu tenho 4 probabilidades, um total de 36. Por que 36? Porque você tem os dados aqui, ó, são 6 resultados aqui, e são 6 aqui. 6 vezes 6 é 36, ou seja, pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você começa do 1 em 1, que é um par, e vai até o par 6 e 6, certo? Então, dá um total de 36 possibilidades. No segundo caso, os casos favoráveis, tá? Vamos calcular os casos favoráveis agora. O lançamento dos dados for 1 em 1, 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1. Se o lançamento for 2 e 2, então para o segundo lançamento pode ser 1 em 1. Essa probabilidade de P de 2 será 1 sobre 36, mais 3 sobre 36, mais 1 sobre 36, mais 1 sobre 36. Ou seja, que ele tem que tirar valores menores do que 6, tá certo? Ele não pode tirar 6. Então, ele pode tirar 1 em 1, que é 2. Ele pode tirar 1 em 3, que é 4. Pode tirar 2 e 2, que também que é 4. 3 e 1, que é 4, tá? 2 e 2 de novo. Então, ele não pode tirar números que sejam menores. Ou seja, e todos os números que ele tirar tem que ser par, certo? Então, por isso que é 1 e 3. 2 e 2, 1 e 1 tem que ser par. A soma deles tem que ser par. Assim, a probabilidade P2, ó, a segunda probabilidade, vai ser 1 sobre 36, sair 1 e 1, né? E 3 sobre 36, que pode sair 3 e 1, ou 3 e 3, 2 e 2, ou 2 e 2. Tá?
totalizando assim também 4 sobre 36 vezes 36, que é exatamente 36 ao quadrado. Logo, então, a probabilidade que ele pediu foi a probabilidade total, ou seja, P1 mais P2. E a gente está somando, são diferentes. Tá? São diferentes. Então, 4 sobre 36 mais 4 sobre 36 ao quadrado. Fazendo essa soma, vamos chegar a 37 sobre 324. Questão de número 4. Sofia deveria ter estudado 10 temas para biologia, para fazer a avaliação. Porém, só estudou 2. Nessa avaliação, ela poderá ser reprovada com a letra R, aprovada com ressalvas, letra R, ou aprovada, letra A. Antes de iniciar a avaliação, a professora de Sofia dá a ela o direito de escolher uma das seguintes estruturas da avaliação. Primeira avaliação. Composta por apenas 2 questões, cada uma tratando de um dos 10 temas, sem repetir os temas, sendo que errar 2 implica em R, ou seja, reprovado. Se acertar apenas um, implica em aprovada com ressalvas. E acertar as 2 implica em aprovada. Ou a segundo tipo de avaliação. Composta por apenas 3 questões, cada uma tratando de um dos 10 temas, sem repetir os temas, sendo que errar 2 ou mais implica na reprovação. Acertar apenas 2 implica em aprovação com ressalvas, e acertar as 3 implica em aprovação. Considere que Sofia sempre acerte as questões dos temas que estudou e que sempre erre as questões dos temas que não estudou. Letra A. Calcule a probabilidade de R, de AR e de A, ou seja, que ela se reprove, que ela aprove com ressalvas e que ela sempre aprove. Para o caso da primeira avaliação. Então, essa é bem simples. Para que ela sempre reprove, ela vai ter que errar, ó, ela vai ter a probabilidade das questões é dada por 8 sobre 10, ou seja, a pessoa vai escolher 2, né? Então, ela tem que escolher 8, 7. Então, vai dar 28 sobre 45. A probabilidade de reprovação é 28 sobre 45. A probabilidade de errar uma questão e acertar a outra é, ela pode errar a primeira, certo? E acertar a segunda. Ou acertar a primeira e errar a segunda. Então, isso vai dar 16 sobre 45. Tá bom? É a somatória aqui. A probabilidade de acertar as 2 questões é, ela acerta a primeira, 2 de 10, e ela acerta a segunda, 1 de 9. Então, acertou as 2, 1 sobre 45. Tá bom? Então, elas acertar todas, 1 sobre 45. Acertar com ressalvas, ela acerta 2 e erra isso, e erra uma das outras. Então, ou ela acerta as 2 primeiras e erra as outras 8, tá? Então, aqui tem 16 sobre 45. Ou ela sempre erra, tá? Dá 28 sobre 45. Letra B. Se Sofia pretende ser aprovada, independentemente de ser com ressalvas ou diretamente, qual das avaliações ela terá mais chance? Vamos justificar matematicamente isso. Então, vamos lá. Se ela quer sempre ser aprovada, então vamos colocar aprovada com ressalvas, união com aprovada. Bom? Aprovada com ressalvas, união com aprovada. Então, somando isso, vai dar 17 sobre 45. Deve-se calcular, então, a probabilidade de aprovada com ressalvas com aprovada na avaliação 2. Então, esse aqui para a nossa avaliação 1. Para a nossa avaliação 2, nós vamos ter o seguinte, ó, aprovada com ressalvas com aprovada sempre. Então, vai ser 2 sobre 10, vezes 1 sobre 9, vezes 8 sobre 8. Então, 10, 9 e 8. Ou seja, nós acertamos os 2 primeiros temas, tá? 2 e 1 aqui, 1 e 2. E erramos as outras 8. Então, aprovadas com ressalva. Tá? Então, na segunda avaliação, nós temos 3 chances. 1, 2, 3. Então, isso dá um total de 1 para 15. Tá? 1 para 15. A probabilidade de acertar as 3 questões é nula, ou seja, ela não pode acertar 3 questões, pois o enunciado Sofia não conseguiria acertar mais que 2 questões. O enunciado está dito lá. Então, acertar 3 questões é nula. Na avaliação 2, que é essa união, é dada então por quê? Por 1 sobre 15. Já discutimos isso aqui. Mais 0, que é acertar todas, então vai ficar 1 sobre 15.
Então, portanto, conclui-se que a probabilidade de Sofia ser aprovada é maior na avaliação 1. Por que na avaliação 1, professor? Porque aqui é 17 para 45. Bom, se você fizer uma divisão, uma simplificação, se fosse 15 aqui, daria 1 para 3. Ó. Se fosse o número 15 aqui, daria aproximadamente 1 para 3. Tá bom? Se fosse o número 15 aqui, ó, é 17, ou seja, está próximo disso. Tá bom? E aqui é 1 para 15. Olha a distância, olha como, o quanto que esse é menor do que esse, certo? Então, a melhor conclusão seria número 1 para ela escolher como sendo uma melhor forma de acertar esses valores. Questão de número 5. Uma seguradora vende do tipo de seguro empresarial contra certo evento raro. A probabilidade de ocorrência do referido evento em cada empresa é no prazo do ano P. E a ocorrência do evento de uma empresa é independente da ocorrência do mesmo evento em outra. Há 10 empresas seguradas pagando cada uma 90 mil. Então, há 10 empresas. Caso ocorra o evento raro em uma das empresas em um ano, a seguradora deve pagar 1 milhão. Tá? A probabilidade da seguradora ter prejuízo nessa modalidade de seguro em um ano é. Então, vamos lá. Como são 10 empresas, tá? Como são 10 empresas, então a probabilidade de ocorrência é de 100%, que é 1, menos esse P. O que é o P? A probabilidade de ocorrência. Tá? Elevado a 10. São 10 empresas, ou seja, isso aqui pode ocorrer. Se isso daqui pode ocorrer, então você vai ter que fazer o quê? Como eu posso calcular esse evento raro? Então, você tem o seu 100%, tá? Menos esse valor aqui, que é 1, menos a ocorrência. Tá? Esse aqui é a ocorrência das empresas. Então, cada uma das empresas podem acontecer essas probabilidades aqui. Então, vai ficar a probabilidade do evento ocorrer ou não ocorrer é exatamente 1 menos P elevado a 10. Tá, ok? Lembrando que esse 1 nosso aqui é o nosso 100%, tá certo? Nosso 100%. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.